Muito bom. Vamos passar agora para Paulo Muniz. Seja muito bem-vindo Cara, vocês me novamente. desafiam aqui todos os dias, sabe por quê? Porque vocês falam de questões culturais, antropológicas, tecnológicas, e eu tenho que me conter para fazer o resumo biotech, porque eu tenho tempo corrido aqui. E aí a crise, Ana, fala, eu falei, vários insights vão passando pela minha cabeça. Eu falei, o que, que eu faço com isso? Sem tirar o foco daquilo que eu preciso trazer. Ok, vou me ater hoje ao que eu trouxe, mas assim, eu tenho severas críticas à cultura de gamificação. Acho que o processo Nossa, somos da. dois. Desculpa, eu tenho horror à cultura da Pois gamificação. é, Horror. porque eu acho que ela joga a favor de uma mentalidade hiperprodutivista sem criticar o impacto da hiperprodutividade na essência do que a gente está vivendo hoje, dentro de várias crises globais que jogam em função disso, mas também porque, do ponto de vista que a gente entende sobre o jogo, eu acho que mais do que cultura, jogo é vida, é evolução. A vida se comporta sobre processos de regras, perdas, benefícios, ganhos, e a gente tem levado isso à enésima potência dentro de uma lógica muito específica de uma crise que eu acho que a gente está mais pensando em enxugar gelo do que atacar os problemas estruturais do que a gente está vivendo hoje. Mas, enfim, ok, mudando de assunto, desligando a chavinha, voltando para o Biotech. O que eu fiz hoje em relação à análise do evento do Collision? Né? Eu tentei pegar pontos de convergências e verificar o que eles estavam comunicando de forma mais ou menos ali uníssona. E o que eu pude perceber é que uma empresa bastante conhecida, inclusive, estava falando sobre as novas técnicas de engenharia das ferramentas de edição genética do CRISPR. Inclusive, essa empresa, que a gente que é chamada de Mammoth Bioscience, tem como uma das CEOs a Doudna, Jennifer Doudna, que foi a Nobel pela descoberta da própria ferramenta. E, ao mesmo tempo, também se falou sobre as novas tecnologias de longevidade, né? Como que essas coisas conversam? Primeiro que a questão da engenharia de CRISPR, ela tem se fragilizado um pouco em relação à centralização. A gente sabe que todas essas tecnologias hoje são patenteadas, todas as empresas que utilizam essas técnicas pagam royalties. Existe uma barreira, inclusive, em função disso, de escalonar e tornar mais acessível essas técnicas para que elas realmente consigam gerar o efeito que a gente espera que elas gerem, que elas comecem a gerar no médio, longo prazo. Mas o interessante é que a inteligência artificial open source, ela tem conseguido fazer engenharia reversa, utilizando dados de sequência genética dessas ferramentas para criar novas moléculas de edição gênica que copia as propriedades biomoleculares, biofísicas do que a gente já conhece hoje. Então, o que eles estão fazendo é literalmente criar CRISPRs que não existem ou que não foram reconhecidos na natureza até o presente momento. Por que isso importa? Bom, primeiro porque a própria empresa que fez o case, que utilizou a prova de conceito e criou várias moléculas que foram testadas e têm eficiência igual ou melhor às nativas que a gente já encontra na natureza, foram deixadas em uso open source, que significa que qualquer cientista pode utilizar sem o pagamento de royalties para eles. Eles utilizaram essa molécula para falar, olha, estamos trazendo para a comunidade uma nova visão de desenvolvimento de tecnologia biotecnológica, que é essa visão de ciência aberta, faça você mesmo. E isso tem implicações bastante profundas sobre o monopólio que a gente viu até o presente momento, com a Jennifer Doudna concentrando todo o uso da tecnologia, a autorização do uso da tecnologia no mercado. Ao mesmo tempo, fazer engenharia reversa e tornar acessível essas ferramentas geram novos desafios para a regulamentação. E é isso que tem sido pautado de forma bastante frontal pelo NIH dos Estados Unidos em relação à cultura biohacker. Existem comunidades bastante interessantes que utilizam laboratórios abertos para fazer experimento em si mesmo,
sem o devido processo de segurança, avaliação da tecnologia. Isso é uma cultura, inclusive, bastante conhecida no meio biotech. E o que as instituições de segurança e de regulamentação vêm trazendo se esse tipo de acessibilidade de CRISPR open source não poderia trazer efeitos catastróficos no que diz respeito ao controle do patrimônio genético humano, que é isso que eles estão dizendo. Porque uma coisa é você mudar você, outra coisa é você mudar a célula embrionária. Então, assim, são coisas bem distintas, porque isso toca na questão ética da própria mudança da espécie. Então, o que eu acho que é o debate, não desse ano, mas é um dos grandes debates desse ano, como que você consegue conciliar acesso, impacto e segurança na utilização de ferramentas abertas biotecnológicas, e que não só são abertas, mas que são fáceis de serem replicadas em laboratórios de baixo custo, sem necessariamente precisar ter um grande conhecimento técnico, porque você tem tutoriais, você tem GitHub, você tem... Essa galera trabalha assim, né? Então, eu acho que o que fica é sobre isso, a relação que existe em termos de equação do custo-benefício dessas ferramentas. Outro ponto que eu acho que é interessante quando a gente fala de longevidade é que, até hoje, a gente não tem, só para finalizar, uma ruptura no campo. A gente tem muito hype, mas a gente não tem uma ruptura consistente, que a gente chame de ponto zero do mercado de longevidade. O que a gente tem feito, o que a comunidade biotech da área de longevidade tem esperado é que a infraestrutura de manipulação do genoma consiga trazer esse ponto zero de forma escalonada para impactar o mercado. Isso ainda não foi feito. Não existe um paradigma teórico ou um modelo teórico que dê cabo de entender a compreensão do desenvolvimento do envelhecimento, e eu vejo com um olhar um pouco cético sobre o descolamento do discurso daquilo que tem sido pregado como meta de médio e longo prazo, e o que é de fato palpável quando a gente vê as limitações técnicas, ainda que essas limitações técnicas elas estejam sendo superadas, trazendo os novos desafios. Então, acho que o Collision, eu queria muito ouvir essas duas palestras para entender um pouco a visão ou a percepção que esses profissionais eles enxergam sobre o panorama geral no momento. Mas o que eu tenho visto, em termos gerais, é muito hype, muitos desafios ainda a serem superados e pouca compreensão teórica sobre os processos de envelhecimento para que a gente consiga manipular de forma granular e com eficiência o que a gente precisa manipular para gerar aquilo que a gente pode chamar de expansão da vida, extensão da vida e aumento da vitalidade. É isso. Paulo, para finalizar, tem uma pergunta aqui no chat. A capacidade de adaptação em pouco tempo será nova seleção evolutiva humana? Tá, então não é nova seleção evolutiva humana, porque a seleção natural ela continua, né? Mas assim, o que a gente tem feito como nenhuma outra espécie, é conseguir mudar o ambiente para jogar ao nosso favor. Praticamente quase todas as espécies, elas têm em alguma medida impacto sobre o seu próprio ambiente. Mas a capacidade de modular o ambiente como a gente tem é única. E isso nos dá uma capacidade de adaptação muito grande. Não é à toa que nós somos a espécie em maior número no planeta Terra nesse exato momento. Mas quando a gente fala dessas técnicas biotecnológicas, principalmente de edição gênica, interface cérebro-máquina, quando a gente fala sobre computação híbrida, realidade aumentada, o que a gente está fazendo é exatamente encontrar novas ferramentas de adaptação para o meio que a gente quer construir em relação àquilo que a gente quer fazer. Então, eu acredito que a seleção artificial ela vai dar cabo da seleção natural na medida em que a seleção natural ela joga em segundo plano. Como ela já está jogando em segundo plano, justamente por essa capacidade de modular o próprio ambiente. Sem ambiente, ou
um ambiente muito estático, você não consegue ter muito espaço ou jogo de manobra para adaptação. Então, o que a gente está vendo, na verdade, é o surgimento de uma seleção artificial aí a caminho, e não vai demorar muito, não. Ela já está batendo na porta.